A rotina dos pescadores em Carradale era previsível. A vila, espremida entre colinas e o mar da Escócia, girava em torno das marés. Os pescadores não marcavam o horário, esperavam o mar ditar o ritmo. Na tarde de 21 de novembro de 1990, uma quarta-feira, James Russell, de 33 anos, se preparava para mais uma saída. Ele era dono do FV Antares, barco herdado do pai, e pescava havia anos naquelas águas. Junto a ele iriam Stuart Campbell, de 29 anos, parceiro de confiança e veterano do Convés, Dougal John Campbell, de 20 anos, o mais novo do grupo, e Billy Martindale, de 24. Como de costume, os homens passaram pela vila para reunir mantimentos, mantas, alimentos e combustível. Entre conversas, troca de brincadeiras e ajustes nos cabos, os 4 embarcaram ao cair da noite. A pescaria era noturna, o tipo mais comum naquele período do ano. O Antares deixou o porto junto aos barcos Heroine e Hércules III. Os pescadores navegavam em grupo sempre que podiam, uma prática de segurança e cooperação entre pescadores da região. Às 22h30, o capitão do Antares ligou para casa e disse que estava tudo bem. Logo, as 3 embarcações já lançavam suas redes em mar aberto no estuário de Firth of Clyde. O mar estava calmo e o céu limpo. O Antares era um pequeno barco de pesca de madeira construído na década de 1960. Tinha cerca de 15 metros de comprimento, uma tripulação de 4 pessoas e era usado para pescar espécies de águas médias. 2 tripulantes estavam em vigília, tomando café em uma caneca metálica e 2 descansando na cabine. O mar estava escuro e estável, a luz vermelha da cabine refletia no convés. Ao redor, as outras 2 embarcações pescavam na mesma área. Os 3 operavam lado a lado em águas profundas. Por volta das 2 da manhã, os tripulantes dos outros barcos ainda viam o Antares. As luzes estavam acesas, tudo parecia normal. Meia hora depois, ele não estava mais lá. Pela manhã, tomados pela inquietação e dúvida, os 2 barcos restantes recolheram suas redes e retornaram à costa sem o Antares. Ao perceberem que a embarcação não havia retornado à costa, os pescadores começaram a perguntar para outras embarcações se haviam visto o Antares. Na vila, ninguém havia interpretado o desaparecimento como tragédia, mas logo começaram os telefonemas. Primeiro discretos, depois urgentes. Por volta das 8 horas, a Associação de Pescadores soou o alerta e a Guarda Costeira acionou o resgate aéreo. Barcos civis e unidades da Marinha se uniram à operação. Às 11h05, um helicóptero localizou caixas de peixes vazias boiando na superfície. Embora nenhum bote salva-vidas pudesse ser localizado, um brilho de óleo sobre a água e um pedaço de rede flutuando parcialmente enrolado foi visto. A área foi cercada. Pouco depois, sonares de varredura lateral identificaram uma estrutura não mapeada no leito marinho. Era o Antares. Ele estava a mais de 140 metros de profundidade, de cabeça para baixo. O casco estava intacto, mas ninguém a bordo sobreviveu. Num primeiro momento, 3 corpos foram recuperados. Um quarto, Billy Martindale, só seria encontrado 5 meses depois, quando ficou preso às redes de outro barco que pescava na região. No exame dos destroços, os investigadores viram algo estranho. Não havia falha no casco, nenhuma rachadura e nenhum sinal de impacto. O Antares havia afundado intacto. Em Carradale, a vila parou. 4 homens estavam mortos. Um barco havia sumido durante a pesca em águas calmas e sem explicação alguma. Em 3 de dezembro de 1990, apenas 11 dias após o naufrágio, descobriu-se que um submarino nuclear, o HMS Treshand, estava na área junto com o navio de apoio HMS Sheridans, no momento do desaparecimento do Antares. O submarino zarpou da base naval de Faslane, a principal base de submarinos nucleares britânicos na costa oeste da Escócia, para um exercício de rotina conhecido como Perisher, o curso de qualificação mais rigoroso para futuros comandantes de submarinos da Royal Navy. Um teste prático, secreto e que simulava combate real com navegadores sendo avaliados sob pressão máxima. O HMS Treshand era um submarino nuclear da classe Trafalgar, com quase 86 metros de comprimento, mais de 5 vezes maior que o Antares. Pesava cerca de 5.000 toneladas submerso e se movia com energia nuclear, capaz de atravessar oceanos sem emergir. Durante a madrugada de 22 de novembro de 1990, o Treshand se deslocava submerso pelo Firth of Clyde, navegando a baixa profundidade. Seu objetivo era se aproximar e evitar detecção por sensores de navios inimigos fictícios do exercício. Às 2h17 da madrugada do dia 22 de novembro, a tripulação do submarino ouviu fortes pancadas metálicas, seguidas de ruídos de raspagem e vibrações contra o casco. Houve ainda um som curto e anormal, descrito depois como uma hélice girando em alta rotação, que durou menos de 6 segundos.
Um operador de sonar suspeitou imediatamente e disse: "Pode ter sido uma rede." O Tresham retornou à profundidade de periscópio para avaliar a situação. Lá de cima, avistaram duas embarcações de pesca, o Heroine e o Hércules III, que pareciam seguir normalmente em atividade. Nenhum sinal visível de emergência foi visto. Nesse momento, os militares viram parte de uma rede de arrasto, que estava enrolada ao casco, junto com fragmentos de fios e cabos. O Tresham tentou contato por rádio com as embarcações de pesca próximas, mas não obteve resposta. Ainda assim, os barcos continuavam pescando. O comandante então entrou em contato com o navio de apoio HMS Sheridan, que estava fora de alcance visual das traineiras e sem linha direta de observação da área crítica. Ainda assim, respondeu que não havia notado nada fora do normal, reforçando a impressão equivocada de que não havia ocorrido nenhum incidente sério. Diante disso, a tripulação do Tresham concluiu que havia se enroscado brevemente nas redes de um dos barcos e que não havia causado danos sérios. Eles classificaram o incidente como relativamente menor e retornaram ao mergulho para continuar o curso de treinamento tático. Horas depois, o desaparecimento do FV Antares foi reportado em terra. 11 dias mais tarde, a Marinha confirmou: o submarino Tresham havia colidido com as redes do Antares, puxando a traineira para o fundo do mar em segundos. Nenhum dos 4 pescadores sobreviveu. Em plena madrugada calma, sob águas aparentemente seguras, um submarino militar nuclear passou exatamente abaixo, afundou um barco civil e seguiu sua missão sem perceber a tragédia que havia causado. A revelação gerou um impacto imediato na imprensa e no parlamento. A Marinha foi pressionada a explicar por que um exercício militar ocorria tão próximo de embarcações civis e por que os pescadores não foram alertados. A tripulação do Tresham cometeu um erro grave ao presumir que, navegando a 60 metros de profundidade, estaria fora do alcance das redes de arrasto. Deveriam saber que os arrastões, especialmente naquela região, costumavam operar com redes muito mais profundas. Além disso, era de se esperar que uma colisão com esse tipo de rede teria consequências sérias para o barco de pesca envolvido. A ideia de que um arrastão pudesse sofrer um impacto desses e simplesmente continuar pescando era altamente improvável. Mesmo assim, o Tresham comunicou à base de Faslane que todas as embarcações de pesca avistadas estavam seguras, o que retardou drasticamente o socorro. Como resultado, passaram-se 8 horas até que alguém percebesse que o Antares havia desaparecido, e só então a operação de busca foi iniciada. A Marinha admitiu a responsabilidade, mas ninguém foi criminalmente indiciado. A tragédia do FV Antares mudou para sempre a forma como a Marinha Real opera próximo a áreas civis. Após o relatório oficial, foram criados protocolos mais rígidos de aviso e exclusão de áreas de pesca durante exercícios militares com submarinos. Após a recuperação dos destroços, o casco do FV Antares foi restaurado e exibido no Museu Marítimo Escocês. Mas, em 2008, quase 2 décadas depois, o barco foi retirado da exposição e sucateado na cidade de Tron. Já o HMS Tresham continuou em serviço ativo por mais de 30 anos. Ele foi oficialmente desativado apenas em maio de 2022. A tragédia do Antares não foi um caso isolado. Desde a década de 1970, estima-se que ao menos 20 incidentes semelhantes tenham ocorrido ao redor do mundo. Submarinos se enroscando em redes de arrasto. O saldo desses incidentes é trágico. Cerca de 150 pescadores mortos, quase todos civis. Hoje, qualquer navegação submersa em regiões costeiras precisa considerar a presença de embarcações artesanais, muitas vezes invisíveis aos sonares. Em 1991, uma placa memorial foi instalada no porto da vila, um nome esculpido para cada um dos tripulantes do Antares. Ela está lá até hoje.